Sobre a extinção do Ministério, eu considero um grande retrocesso. Eu acho que o governo ilegítimo já começou mostrando a que veio. Porque nós temos uma fusão de outras pastas, que também, na minha opinião, significam retrocesso, como o MDS e o MDA, como, por exemplo, levar a cultura para dentro do MEC, que está tendo toda essa mobilização. Mas o mais interessante é que, se você for pensar em extinção propriamente dita, o único ministério que foi extinto foi o nosso, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Há que se perguntar por quê, né? Esse ministério, eu sempre falei isso dentro do governo, ele acaba sendo um ministério que ele é a cara dos movimentos sociais na relação com o governo. Não que no desenvolvimento agrário a gente não tenha lá o movimento do campo, etc. Não que nos outros ministérios também, como o MDS, não dialogue, mas esse nosso especificamente, ele era um pouco uma marca, sabe, da proposta que começou com o governo Lula e estava em continuidade com o governo Dilma. Porque nós não trabalhávamos com quaisquer sujeitos sociais. Todos os sujeitos sociais com os quais nós trabalhávamos, eles têm, digamos assim, uma coincidência, entre aspas, de situação de desigualdade, discriminação e exclusão. Todos esses sujeitos, os direitos humanos, comunidade LGBT, idosos, a criança e adolescente, a questão da proteção e prevenção dos direitos humanos, a pauta das mulheres, a pauta dos negros, dos quilombolas, da juventude, todas essas pautas são pautas históricas no Brasil e que vêm de lutas sociais. E que, inclusive, internacionalmente também, é um diálogo amplo de luta por direitos que o Brasil, de alguma forma, foi acompanhando. Mas nós não podemos nos esquecer que a existência desse ministério e dessas áreas que ele foi dividido e das pautas que estão dentro dele, elas são pautas históricas e respostas que o próprio governo deu para a sociedade da importância dessas questões, da importância desses sujeitos, mais ainda, que são sujeitos de direitos, são sujeitos históricos, são sujeitos políticos e de políticas. Então, esse ministério, na minha perspectiva, ele significava muito e significa muito para o Brasil, significa muito para o governo brasileiro. Uma sinalização muito negativa quando se extingue esse ministério e o coloca debaixo de uma pasta que é o Ministério da Justiça e, agora, Cidadania. Eu faço pelo menos duas leituras. Uma, movimentos sociais é coisa de segurança pública. Movimentos sociais não é garantia de direitos. Então, eles têm que estar sob vigilância. Então, vamos lá. Depois, a questão da cidadania, que nós brigamos muito quando na reforma administrativa, o movimento social, Eleonora, que estava na Secretaria de Mulheres, e eu, lutávamos muito para falar que, olha, não adianta chamar de cidadania, colocar os ditos diferentes debaixo desse grande guarda-chuva. Porque nós, inclusive, quando trouxemos a pauta das mulheres, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, da comunidade LGBT, etc., o que nós fizemos foi indagar um determinado conceito de cidadania, uma determinada concepção de cidadania, que era uma concepção como se fosse um grande guarda-chuva, unificador e homogeneizador das desigualdades, das diferenças que esses diferentes grupos sofrem para se tornarem cidadãos e cidadãs. Então, na minha opinião, quando se pensa nessa perspectiva, dentro do que está colocado nesse novo governo, é uma cidadania genérica. Então, vamos lá pensar? Questão de raça, questão de gênero, juventude, direitos humanos, são questões de segurança pública e, na realidade, elas podem ser todas aglutinadas, digamos, num saco só. E tem mais do que fusão, né? A questão é mais séria. É a extinção de todo o ministério e levar essas pastas, e essas áreas, melhor dizendo, para dentro de uma grande pasta que, como eu falei, tem foco aí na justiça muito mais pensada como segurança pública e na cidadania, uma cidadania genérica. Por que a gente pode falar isso? Porque nós podemos analisar a própria trajetória de quem ocupa hoje a pasta da Justiça e da Cidadania, onde a questão dos direitos humanos vai ficar. Então, é uma trajetória que a gente sabe, uma trajetória na área de segurança pública, principalmente no que o ministro vem
quando o secretário de Segurança Pública de São Paulo vem desenvolvendo, que é uma relação muito dura com os movimentos sociais. É uma relação de que há depoimentos dele, que ele já soltou, de criminalização desses movimentos sociais. E eu acho que o que nós aprendemos nesses últimos 13 anos com os movimentos sociais é diálogo. Diálogo e participação social. Isso é que resolve os conflitos, resolve as tensões, é que esses sujeitos sejam ouvidos nas suas reivindicações e que a gente construa mesas de negociação para que a gente saia de um problema que está ali surgido, que os movimentos estão reagindo. Minha expectativa é que nesses 120 dias que temos aí, por direito do afastamento da nossa presidenta, que a sociedade civil, que todos os cidadãos, os diferentes grupos étnico-raciais, movimentos, não saiam das ruas e expressem para a sociedade, para o governo ilegítimo e para a esfera internacional de que nós não estamos satisfeitos, não reconhecemos esse governo ilegítimo, que isso é um golpe e que nós não podemos fraturar a democracia brasileira, como todos têm dito, uma jovem democracia que ainda tem muito que construir e se consolidar. Então a minha expectativa é que esse clamor das ruas, digamos assim, ele seja extremamente significativo para que os nossos congressistas, principalmente os senadores e as senadoras, possam rever sua posição e entender que a oposição que eles tomarem agora não é uma posição que vai angariar votos ou que vai dar algum tipo de privilégio, etc. Mas a opinião que eles tomarem agora, ela vai de alguma forma orientar um destino de um país, o destino de uma democracia recente. E isso é muito importante para os próprios filhos, descendentes dessas pessoas, porque é um grande mal que está sendo feito para a sociedade brasileira, para a democracia, e depois a repercussão negativa disso vem para todo mundo. Talvez não estejam considerando isso. Não vai só para a população pobre, não vai só para os movimentos sociais, não vai só para os partidos de oposição, mas vai para todo mundo. Todo mundo vai sofrer, inclusive no mundo privado, inclusive o empresariado, inclusive a grande mídia.